agora tem Telesaúde em todo estado, agora tem o Caiquetea, agora tem o CPColo, agora tem implante e transplante, já é realidade. E o padrão Delfina chegando em toda a rede, melhorando a saúde. Esse eu dou valor. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Antes não tinha, agora tem. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E hoje é sábado, nós sempre recebemos convidados para debatermos assuntos interessantíssimos na nossa emissora, na nossa programação. Eu estou recebendo agora o Dr. Vitor Valiante, que é médico nutrólogo com atuação em medicina funcional. E, Dr. Vitor, eu tenho muito prazer em recebê-lo aqui e para que a gente possa conversar sobre alguns mitos ou alguns problemas que são gerados por muitas informações desencontradas, inclusive por meio do Google, né? Eu acho que todo mundo hoje em dia consulta o Dr. Google. Todo mundo hoje em dia tem como informação, tem como fonte de informação o Dr. Google. Então, ao recebê-lo aqui, eu tenho muita curiosidade em relação a algumas perguntas. Inclusive, eu vou abrir logo o programa perguntando: o leite é inflamatório no consumo ou demonizaram o leite? Uma vez um médico me falou o seguinte: Júlio, o único ser que consome leite na idade adulta é o homem, porque os animais eles consomem, aí depois estão desmamados e consomem outras coisas. Só nós consumimos leite. É inflamatório ou não? Essa pergunta foi excelente e é uma pergunta bem polêmica, porque hoje em dia tem muito desencontro de informações no Google em geral. E sobre o leite sim, ele é inflamatório, o leite de vaca. Por quê? O leite que hoje a gente encontra nas prateleiras do supermercado não é o mesmo leite de décadas atrás. As vacas elas sofreram modificações genéticas para produzirem mais leite. Então esse leite, que é o chamado leite de vacas A1, que a gente encontra normalmente nas prateleiras dos supermercados e hipermercados, ele é inflamatório por conta que tem uma proteína ali chamada caseína 1, que ela dá uma inflamação no intestino e deixa o intestino permeável. Assim, se você quer consumir leite diariamente, opte por leite de vacas A2. E como é que a gente descobre que as vacas são A2? Está na caixa? Sim, na caixa no supermercado hoje você encontra com grande facilidade esse leite A2, tá? Ele é mais caro? Um pouco mais caro. O preço que você paga compensa, né? Porque é a sua saúde que está em jogo. Agora, doutor, existem leite de castanha, leite de amêndoa, leite de coco. Qual é o melhor leite, além desse A2 para consumo? Assim, o leite A2 ele é um leite de origem animal, tá? O leite de origem vegetal, que são leite de castanhas, ele é bom, mas não é para ser consumido todos os dias, a todo momento. Por quê? A castanha e outros vegetais, eles têm uma coisa chamada lectina. E essas lectinas, ao longo do tempo, inflamam o intestino, tá? Dá uma permeabilidade intestinal, que é o que a gente chama de leak gut, tá? Inclusive, tem muita gente que consome aquele leite de soja, né? Como se fosse água, né? Eu vejo muita gente consumindo leite de soja a todo momento. Quem não toma refrigerante, quem não toma outro tipo de líquido na hora das refeições, consome leite de soja porque ele é mais gostoso. É bom ou não? Assim, eu costumo falar que tudo em excesso é prejudicial à saúde, com certeza. E o leite, principalmente, ele em excesso não é uma coisa saudável. Porque o que mais a gente vê que a indústria faz, as propagandas são: tome leite para você ter cálcio, tome leite para você se sentir bem. Isso é uma falácia, tá, das indústrias. A questão é, tudo em excesso faz mal. E você tem opções mais saudáveis do que o leite que você encontra nas prateleiras. O leite com café, ele é permitido para o consumo diário? Porque
nós brasileiros consumimos esse leite com café há muito tempo, né? Em alguns com adoçante, outros com açúcar. É bom ou não? O café unicamente sozinho, primeiro que o café é um dos alimentos mais estudados no mundo. Uma xícara de café pela manhã, após 1 hora que você acordar, é excelente, tá? Diz que tem alguns estudos que demonstram que até melhora o risco cardiovascular em pessoas que possuem esse risco. Mas assim, quando você mistura com o leite, ele não se torna um alimento muito nutritivo, tá? E nem é essencial para a saúde. Então a gente já tem uma dica aí. Agora, para a combinação todinha, a gente tem o glúten, né? Eu, por exemplo, sou apaixonado por macarrão, né? Sou diabético, mas o macarrão faz parte do meu dia a dia. Não que eu consuma todos os dias, assim como o pão, né? Que nós estamos fascinados também pelo pão. Eu acho que é difícil uma pessoa que não gosta de pão. O glúten faz mal ou não faz mal para o organismo? Uns dizem que é bom comer pão com ovo todos os dias, outros dizem que não. E qual é a realidade, realmente? Olha, excelente pergunta. O glúten hoje meio que está na moda as pessoas criticarem o glúten, falarem mal do glúten. Mas o que acontece? O glúten tem uma proteína chamada gliadina, que quando ela chega no intestino, ela cria a mesma permeabilidade intestinal que eu tinha comentado. E quando ela entra pela essa permeabilidade do intestino, ela pode vir a causar doenças autoimunes. A gente está vendo com muita frequência diagnósticos, até no meu paciente, pessoas que consumiam glúten diariamente, além de distensão abdominal, gases com odores fétidos, tá? A mente, você tem esquecimento de memória, falta de concentração por consumo excessivo de glúten, pode ter uma doença autoimune, muito conhecida como tiroidite de Hashimoto, que uma das causas principais é o consumo excessivo de glúten. Ah, isso também causa, Sim. esse tipo de doença é Sim. causada pelo consumo de Sim, glúten. porque o glúten ele consegue entrar pela permeabilidade do intestino. E o nosso corpo confunde essas proteínas e ataca a tireoide. Isso aí é super prejudicial. Você que consome muito Com pão, certeza. é importante observar e ter esse equilíbrio sempre. Agora, doutor, existe uma pergunta assim que sempre passa na nossa cabeça em relação ao colesterol. Antigamente diziam assim, não consumo ovo porque tem alto colesterol. Hoje em dia o ovo já não tem colesterol. Qual é a realidade realmente? O colesterol é bom ou é ruim para a saúde? O alto colesterol, como é que a gente equilibra esse colesterol? O que consumir para não aumentar o colesterol e manter equilibrado? Isso é uma dúvida frequente que eu vejo no meu consultório. No teu tá? consultório, Sim, né? uma dúvida frequente. Meus pacientes sempre chegam, meu colesterol está em 220, eu estou com medo, o outro médico me falou que estou com risco cardiovascular aumentado. O que acontece? A gordura saturada, por muito tempo, o que é a gordura saturada? É uma gordura de origem animal. Por muito tempo ela foi demonizada, tá? E é extremamente saudável. O colesterol em si, ele é precursor dos nossos hormônios, como testosterona, cortisol, progesterona, estradiol, tanto hormônios masculinos quanto os femininos. Precursor da vitamina D, ele é crucial para a membrana das nossas células. Então o colesterol é uma coisa boa. Tem estudos que demonstram que colesterol muito baixo é associado a maior risco cardiovascular para infarto. Então sempre se tem que ter um equilíbrio. E hoje o número de colesterol, ele não significa que eu tenho um número elevado, eu tenho predisposição para ter infarto. A gente tem marcadores hoje muito mais específicos para ver. Exemplos, as lipoproteínas, que vão me dizer como é que é a tendência desse colesterol, se é uma tendência aterosclerótica ou não. Eu tenho os scores de cálcio, que eu consigo fazer por uma tomografia básica, que é um preditivo que nos próximos 10 anos, se eu tiver risco de infarto. Então isso é um mito. O colesterol ele não é o vilão dessa história. Algum consumo desordenado de alimentos pode levar ao câncer? Sim, com certeza. Principalmente alimentos industrializados, alimentos são perigosíssimos, embutidos, né? Principalmente. Com certeza. Né? Tudo, você tem que comer comida de verdade, que eu costumo falar para os meus pacientes. Então, uma carne de origem boa, de vacas de pasto, tá? Uma carne excelente, sem utensílios que eles botam como conservantes. Então, você sempre tem que buscar alimentos naturais. Corra dos ultraprocessados, porque hoje o que mais a gente vê com o caso da Preta Gil, né? Se acendeu uma lâmpada para o câncer de intestino. Que o câncer de intestino gravíssimo. O dela foi muito rápido, né? Praticamente. Né? O câncer de intestino ele é um câncer agressivo. E assim, isso vem acometendo mais jovens na sociedade.
Por que isso? Porque quanto mais vai passando o tempo, os jovens hoje, eles estão consumindo Fast food, alimentos ultraprocessados desde de muito jovens, desde 10 anos, 11 anos, 12 anos. Isso é muito prejudicial à saúde. Aliás, isso é um alerta para os pais, né? Você tem que Com estimular certeza. os seus filhos desde da adolescência, não, desde criança, a consumir produtos bons. Mas eu acho que os nossos pais mesmo incentivam. Às vezes a alimentação é errada, porque eles nos dão sorvete, bala, bombom, biscoito recheado, enfim, todos os tipos de alimentos que não são saudáveis para o nosso organismo. E nós vamos nos acostumando com essas delícias e prejudicando cada vez mais o nosso Você corpo. acaba criando um vício. Um vício, né? O que é um corpo inflamado? Como a gente identifica que o corpo é inflamado? Uma pessoa obesa tem um corpo inflamado e uma pessoa magra também pode ter o corpo inflamado? Sim, ambas podem ter o corpo inflamado. O que é inflamação, que hoje é muito falado nas redes sociais, no Google, e é um dos grandes inimigos do processo de emagrecimento, tá? Um corpo inflamado são uma sequência de fatores. Um sono ruim, uma alimentação ruim, o sedentarismo, tá? O vício em telas, porque isso altera o cortisol. E Pessoas estão viciadas em tela, né? com certeza. Tem Com agora a certeza. síndrome do FOMO, né? Tem gente que não consegue largar Isso, porque quando você fica na tela a partir de 6 horas da tarde, porque assim, o nosso ciclo circadiano, pela manhã você acorda com energia, você acorda ali para trabalhar e o cortisol ele vai descendo, essa é a tendência natural. Pela noite o cortisol desce e a melatonina vai subir. E após isso bloqueia a produção de melatonina, o uso de telas constantes e acaba prejudicando o sono, você não dorme bem. E isso tudo é um acúmulo, né? Seu corpo vai ficando estressado. Com e é que a certeza. gente fala de inflamação. Para você ter um processo de emagrecimento, é o que eu falo. Remédio para emagrecer é bom? Olha, depende muito. Por quê? Se Eu acho você que não... cada organismo tem Exatamente. a sua necessidade, Com né? certeza. As pessoas, por exemplo, estão lançando mãos das canetinhas, mas sem a necessidade da canetinha, né? Por uma simples vaidade, né? Esse fato das canetinhas emagrecedoras, Mounjaro, Ozempic, Saxenda, Wegovy, você tocou num ponto bem específico. Por quê? Hoje o uso é descontrolado. As pessoas conseguem comprar no mercado negro, conseguem comprar sem receita, fazem uso sem acompanhamento médico, mas esquecem que a base do corpo é uma alimentação saudável, um sono bom, dentre outros fatores. E acham que só usando a canetinha vão resolver todos os seus problemas. Não Ali é assim. maquiar, né? É só Exatamente. o uso da canetinha. Agora, outra curiosidade que eu tenho. Nós falamos agora, você está falando que o cortisol ele baixa de acordo com o horário do dia, né? É melhor, então, fazer exercício de manhã, ao invés de fazer exercício à noite, frequentar uma academia, ou não? Isso Ou o é. exercício pode ser liberado a O qualquer momento? exercício, o ideal é você fazer o exercício, tá? Porque A qualquer hora. a qualquer hora, tá? Mas se você depende muito de como é a sua rotina. Se você é uma pessoa que dorme cedo, é claro que o exercício pela manhã ele é benéfico, porque normalmente você vai acordar mais cedo. Mas isso vai de rotina a rotina. As pessoas usam isso muitas vezes como desculpa para não ir fugir pra não da ir à academia. academia. Mas o ideal mesmo é, no mínimo, 3 vezes na semana fazer exercício físico. Os cardios E a musculação, e a principalmente. musculação, principalmente. Porque você tem que ter músculo. Porque na velhice, o que eu mais vejo é pacientes sarcopênicos, sem musculatura, e é uma velhice complicada. Problemática, muito cheio de Com problemas. certeza. Inclusive, se você não tiver uma perna muito firme, ao levantar-se do sofá, você vai ter a dificuldade O risco de quedas em idosos, inclusive. que é uma das maiores causas de morte em idosos, é a queda. Agora, doutor, como é que a gente pode identificar sinais do dia a dia que o corpo entrou em alerta? Ele está alertando um perigo muito grande. Quais são os sinais que você pode observar no dia a dia que o corpo entrou em alerta? Assim, o primeiro alerta, perda de memória, memória vaga. Agora as pessoas têm a desculpa de que depois da Covid todo mundo ficou assim, Exatamente. esquecido, né? Uma coisa, brain fog, que é o que a gente chama, é que você está aqui sentado e simplesmente fica uma névoa na sua mente. Você não consegue pensar em nada. Isso é um dos fatores. O outro fator, que já envolve o intestino, é você não conseguir ir ao banheiro regularmente, você ter episódios de constipação, dores abdominais após uma alimentação, enjoos após uma alimentação saudável. Refluxo, tudo Exatamente, o refluxo. Então, dores articulares, isso são sinais de inflamação. É que seu corpo ele está pedindo ajuda. Um sinal que as pessoas acham que está muito comum hoje em dia, ansiedade.
Ansiedade nada mais é que o seu corpo gritando por ajuda. Inclusive, doutor, tem muita gente que sente dor nas costas, mas não é, às vezes é uma má postura, não sei mais do que, não, é uma... Falta de exercício físico, consumo de ultraprocessado. Um dos sinais de que você entrou em alerta. Com certeza. Se você tivesse que deixar um mantra, como se um conselho único, como se fosse um mantra para todas as pessoas que estão nos assistindo em relação à saúde, o que você daria de conselho? Olha, o meu principal conselho: consuma alimentos que vêm da natureza. Corte industrializados da sua vida. Eu sei que você sempre foi viciado nisso, ou sempre foi acostumado a comer isso, mas é uma coisa que na velhice isso vai acusar problema e vai custar um pedacinho da sua vida. Eu sempre digo, doutor, que todo mundo diz assim, melhor idade, melhor idade, melhor idade. Eu sempre repito, assim, de um tom de brincadeira, bem-humorado, que deve ser a melhor idade, sim, para os laboratórios, hospitais, indústrias, produtores, fabricantes de remédio, enfim, indústrias que vão gastar muito. E para os médicos também, que vão ganhar bastante. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu vou deixar a sua rede social aqui na nossa tela para que as pessoas possam tirar dúvidas, possam segui-lo, inclusive, para que a gente observe que a saúde tem que estar em primeiro lugar, sempre. Saúde sempre, e a gente tem que começar a preparar a partir da idade quando a gente é criança até... A gente planta para colher no futuro. Para colher no futuro, né? A gente tem que plantar. Eu estou sofrendo agora o que eu não fiz quando era criança. Obrigado mesmo pela sua entrevista, ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Júlio. Foi um prazer estar aqui com você, tirando essas dúvidas, levando informação de qualidade para as pessoas que estão assistindo a gente em casa. No meu Instagram, eu posto diversas dicas sobre alimentação, sobre mitos e verdades. Acompanhe lá que você com certeza vai gostar. E tem vários mitos. Não consulte nunca o Dr. Google, é melhor procurar um médico. Daqui a pouco eu volto. Tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirá de Comunicação. Até daqui a pouco. Tem, agora tem. Antes não tinha, agora tem. UTI no interior, agora tem. Telesaúde em todo estado, agora tem. O Caiquetea, agora tem. O CPColo, agora tem. Implante e transplante já é realidade. E o padrão Delfina chegando em toda a rede, melhorando a saúde. Esse eu dou valor. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Antes não tinha, agora tem. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Volto agora para o programa Em Comum, aqui diretamente da galeria do IBEU, aqui com o presidente do IBEU, Luiz Fabiano Pereira Barbosa. Luiz Fabiano, a gente fica muito feliz em ver que o projeto IBEU ainda crescendo cada vez mais, está crescendo cada vez mais. Depois do teatro, a galeria tem realizado exposições fantásticas, manifestações culturais, como esta que a gente está apresentando aqui, em homenagem aos 51 anos de Sérgio Cardoso. Um artista que a gente tem muito carinho por ele, tem uma história que engrandece o nosso estado. De fato, Sérgio Cardoso é um grande ícone, né? Acho que ele é um ícone da cultura e é um ícone das artes plásticas no nosso estado. Sérgio, ele já foi secretário de Cultura, é procurador do Estado aposentado, é escritor reconhecido como imortal da Academia Amazonense de Letras, é diretor de cinema, é autor, é artista plástico da pintura, da fotografia, da escultura. Ou seja, é um artista complexo e completo. E Sérgio tem dedicado os últimos 10 anos da vida dele a montar exposições do IBEU. Pelo menos as últimas 100 exposições que o IBEU fez aconteceram aqui nessa galeria de arte e tiveram a curadoria do Sérgio Cardoso. Então, nada mais justo do que agora nós homenagearmos o Sérgio, né?
E o Sérgio traz uma proposta muito interessante. É isso que eu queria conversar com você a respeito disso, porque é a visão do artista pela cidade de Manaus, né? Mostrando a paixão dele por Manaus de um outro ângulo, Exatamente. de um ângulo das artes visuais. E isso impressiona muito. Até quem não entende de arte fica observando ali atentamente cada obra que está exposta aqui no IBEU. O Sérgio é um gênio, e como gênio, ele enxerga as coisas sempre por uma ótica diferente daquela que nós geralmente Às observamos. vezes pode ser uma coisa feia, mas ele observa de uma forma positiva. E é exatamente isso que a gente traz aqui. Essa exposição recebe o título de Poéticas do Vão Urbano. O vão como espaço vazio. Então, ele traz fotografias daquilo que ninguém enxerga em Manaus e traz toda uma estética para que essa fotografia se torne arte apreciável. Então, imagina, uma carteira de cigarro vazia jogada no chão vira uma fotografia belíssima. Uma placa. Um muro pichado, uma caixa de fósforo. Então, sob o olhar do artista, ele transforma aquele vão em algo apreciável. E para isso é preciso uma mente muito brilhante. É Né? uma genialidade. Retorno aqui da Galeria do IBEU, desta noite fantástica, noite de cultura, encontrando vários amigos, pessoas que a gente tem muito carinho, inclusive um deles é o Bosquinho Poeta, que faz parte do Conselho de Cultura do Estado do município, e ele me falava, antes de nós entrarmos aqui no ar, que dia 20 tem um lançamento da 14ª edição de um concurso. O concurso literário Cidade de Manaus. Em homenagem ao aniversário da cidade de Manaus. Só que vai ser no dia 20 de outubro. Tá? Vai ser dia 20 de outubro, na Faculdade Marta Fortão, na Escola Marta Fortão, no teatro, no auditório. E vai ser, aproveitamos, já convidamos todos os artistas, as pessoas que convivem na arte e na cultura do nosso estado, da nossa cidade e da nossa literatura. Vai ser uma noite de esplendor, uma noite maravilhosa, no qual associamos sempre aqui o IBEU, que foi o lançamento do meu último livro, agora no mês de maio. E assim vamos prosseguindo com as nossas escritas, com as nossas obras, sempre elevando o nome da literatura, que é uma rica herança deixada na nossa cidade. Eu continuo aqui na Galeria do IBEU, nesta noite espetacular, em homenagem aos 51 anos do artista plástico, artista plástico, visual, dramaturgo, enfim. O Sérgio Cardoso é multifacetado, não é, Nelly? É verdade. O Sérgio Cardoso foi meu colega de faculdade. Ele fez direito contigo? Não, eu fazia mestrado em educação. E ele também era aluno do mestrado na época. E nós nos tornamos amigos. E eu, muito fã, né, dessa competência, esse talento dele. E para ver como a vida, né, dá voltas. E aí o meu filho Nelson, É artista. que é artista também, foi muito motivado pelo Sérgio. O Sérgio também, na medida do possível, promoveu o Nelson, fizeram exposições. Então hoje eu estou aqui com muita emoção e muito carinho por ver o reconhecimento de uma vida dedicada às artes, que é difícil, né? Sim, com Ser certeza. artista E no é um grande Amazonas? desafio, no Amazonas principalmente. Aliás, a gente falava em arte, a dificuldade que o artista tem,
mas vocês, por meio das escolas, do Pinóquio, do Marca Falcão, incentivam a criatividade. Bastante. Com concurso de poesia, com histórias, com livros, através de livros de alunos. Isso é um grande aprendizado para essas crianças que vão se tornar futuramente grandes artistas. Com certeza. Nós temos uma programação anual que chama-se Fest Arte. Então, é o Festival das Artes. Né? Porque a arte ela é manifestada de várias maneiras. Né? Artes visuais, a arte teatral, a música. Então, nós organizamos um compilado de todas as artes para apresentar os talentos dos seus filhos. Ainda tem os festivais culturais que acontecem nas instituições, né? Inclusive o Festival Junino, né? Vocês todo ano promovem, né? Cultura regional, nossas raízes culturais. E assim também nós temos os saraus literários, poéticos. Então é por aí, né? A educação é um berço, né? Na qual a gente tem que apostar nas crianças para que elas tornem-se o Sérgio Cardoso, Nelson Falcão e muito mais artistas. Todos os artistas que virão pela frente. Você já começou as matrículas para o ano de 2026, né? A escola começou a matricular muito antes, né? Nós estamos dedicando esse mês de setembro a fazer antecipação de matrícula. Isso traz uma certa vantagem, digamos assim, para o pai, porque se ele matricula agora, ele não pega o aumento de 2026, ele vai manter o preço da anuidade dele congelado, dentro do preço desse ano. Então, os pais gostam dessa promoção e apoiam, e para nós é ótimo também, porque fidelizar os nossos alunos é muito melhor do que correr atrás de novos alunos, né? Embora os novos alunos sejam bem-vindos também. Eli, muito obrigado por conversar conosco hoje nesta noite especial, onde Sérgio Cardoso é a grande estrela. E a gente veio celebrar o talento do irreverente Sérgio Cardoso, vamos dizer assim, porque Sérgio é elétrico, né? Sérgio produz arte a todo momento. Né? Ele fotografou, ele deu entrevista totalmente voltada para aquela tradição. É Sérgio Cardoso. Obrigado, Nelly. Obrigado, Nelly. Obrigada a você. Estou retornando aqui na Galeria do IPEU, nesta noite em homenagem ao Sérgio Cardoso. Encontrei o Michel Guerreiro, que eu não vi há muito tempo, e fiquei interessado em saber como foi essa ideia de criar o Cine. O cinema, que é um resgate de tudo aquilo que a gente gosta, de filmes antigos, filmes que marcaram a nossa vida. Eu tava morrendo de saudade dele, viu? Obrigado. Olha, o Cine Carmen Miranda é um projeto de resgate da memória dos cinemas antigos do centro. Tinha o Cine Chaplin, Oscarito, Grande Otelo, Carmen Miranda, Cantinflas, Renato Aragão. E o Carmen Miranda, para mim, era especial porque era na rua da minha casa. E eu morava lá e eu trocava os cartazes do filme num banco alto. A minha função era trocar os cartazes e ver milhões de filmes. Fiz até um filme que está no YouTube, que é Cine Carmen Miranda, de 2020, pode ver no YouTube. E criei, na questão física, o cinema mesmo, de homenagem ao antigo Carmen Miranda, que é uma memória. Então lá passam clássicos, filmes antigos, filmes alternativos, filmes atuais também, tudo gratuito, porque eu sou amparado por leis de cultura. Michel, isso foi uma grande iniciativa. Eu gosto de falar sempre grande, porque ideias que incentivem a cultura e pessoas que busquem que as pessoas, que os espectadores vejam e trazer essas pessoas para o mano a mano, para o olho no olho. Porque a internet hoje afastou muita gente das rodas, né? Você fica em casa na internet, no solitário. Todo mundo viciado, né? Todo mundo com síndrome de FOMO agora não pode viver, ficar longe da internet, porque a internet faz parte do teu dia a dia, né? E o Carmen Miranda
veio para fazer com que as pessoas saiam, se confraternizem, faz a roda de amigos, vai ver o filme antigo, compara com os remakes. É muito legal isso, tá? E é de quinta a sábado. Pode seguir no Instagram, @CarmenMirandaCine, e você vai estar lá e vai receber toda a programação. A gente tem uma vasta programação, é muito legal. E a gente também vai aderir a novos eventos lá dentro. o espaço vai ser transformado. Multiuso, para teatro, vai ter o evento Se Joga, primeira mão. Se Joga, que é uma feira plural da diversidade, né? Da questão queer. Então vão ter filmes, vão ter lançamentos de livros, exposição, até boate em homenagem à TS vai ter lá dentro. E o Carmen Miranda fica numa área bem conhecida da cidade. Que é ali na Praça do Congresso, na Praça do IEA, do Instituto de Educação do Amazonas, quase em frente ao quiosque da Baiana, ali na Praça do Congresso. O Michel, é tão bom de rever. Também. E vai ter o nosso show, dia 26. Da Lady Parker, né? Lady Parker, Luiz Neto, Lívia Mendes, no Ideal Clube Gêmeos Medeiros, 8 horas. Obrigado. Daqui a pouco eu volto, tem mais informações. E a noite continua aqui na Galeria do Ibeu, recebendo artistas, pessoas envolvidas em projetos maravilhosos. Rosa Malagueta veio prestigiar Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso é a pessoa que a gente mais ama, né, Rosa Malagueta? Sérgio Cardoso é uma das pessoas que a gente não pode deixar de não ser amigo, porque ele é muito querido, né? Verdade. Além de ser um grande dramaturgo, um grande incentivador das artes, dos amigos, dos projetos, Sérgio Cardoso é esse artista que vocês estão vendo hoje aqui, né? Com essas lindas telas, com esses quadros maravilhosos. Eu acho que o Sérgio Cardoso é um dos poucos artistas, assim, que o artista que ele tem como amigo, que ele tem vários artistas também como amigo, pode contar. Porque ele é sempre o cara que está de braços abertos. Você precisa de alguma coisa? Uma energia altamente positiva que a gente se enlouquece de vez em quando, que ele enlouquece de vez em quando. Ele enlouquece qualquer um. Normal. Ele enlouquece qualquer um. A entrevista de hoje comigo foi assim, uma loucura, mas eu amo o Sérgio Cardoso. Agora, Rosa, vamos falar um pouco da sua carreira, né? Um filme que tem feito muito sucesso é O Último Azul. Ele ganhou uma repercussão internacional e é um filme que está na lista pode chegar a concorrer ao Oscar, né? Na verdade, ele está entre os 6... Mas os 6 indicados. Os 6 indicados estão concorrendo ao Oscar. A gente já teve uma premiação em Berlim no começo do ano, ganhamos o Urso de Prata pelo júri técnico. E a gente foi esse final de semana que passou para Gramado também, para a estreia do filme. O filme já estreou, já está no cinema. E a gente assim está muito ansioso, porque o filme é lindo. É emocionante. É lindo, acho que você já assistiu, você viu como é que ele é impactante. Mostra uma Amazônia totalmente diferente do que todo mundo pensa que é. É uma outra Amazônia, uma outra realidade. E fala dessa idade que é linda, que é a terceira idade, né? É o que nós estamos chegando, eu já cheguei, todos nós. Aos 62 anos eu já cheguei. E é tão bonito em ver a personagem central envolvida naquela história todinha, de uma forma assim, lírica, de uma forma emocionante, de uma forma que não dá para descrever. É uma distopia, né? Só quem assistiu pode falar. E não dá para descrever o filme. E é um filme curtinho, ele tem apenas 1 hora e 25 minutos, que quando acaba, tu pensa, poxa, ela ainda vai continuar sonhando, porque fala dos sonhos ainda da terceira idade. Não é porque a gente envelheceu que a gente ainda não tem mais sonhos. Lógico, a gente tem sonhos, entendeu? E o filme termina ela indo nesse rio, nesse grande rio amazônico, dentro de um barco, uma amiga que ela fez nessa caminhada dela de realizar esse sonho de voar. Então a Tereza, ela é linda dentro desse contexto, e dentro desse contexto todo ela encontra várias pessoas. Aí eu, que sou amiga dela, a Rosa Malagueta, que é a Esmeraldina, a Dalilo, então... Rodrigo Santoro, foi emocionante? Foi, ela é fantástica. Ela tem 75 anos, mas parece que tem 20. Que ela subia e descia aquelas escadas, descia barco, subia de barco, nadava no rio. Então, foi um prazer ter trabalhado com essa mulher maravilhosa. Ela é sensacional. Qual foi o momento do filme que mais te emocionou?
Eu acho que o momento do filme que mais me emociona é quando ela diz que ela não quer ir para a colônia e que ela tinha um sonho de voar. De voar. Então isso me fez refletir muito. A minha mãe faleceu há 3 anos e será que ela não tinha sonho? Eu nunca perguntei para minha mãe. A gente nunca pergunta, né, Rosa? A gente nunca pergunta, porque nós temos nossos sonhos, aí todo mundo diz assim, mas você é maluco, né? O sonho é maluco, algo que vem na nossa cabeça. E se a gente permitisse que os nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam, a gente pudessem perguntar sonhar, agora, qual é seu sonho, né? Qual é teu sonho? Mas teve uma vez que eu perguntei para um amigo meu, que ele estava muito desgostoso com a vida, eu disse, mano, tem sonho? Ele disse, não tem sonho nenhum. Aí eu fiquei super abalada com ele, eu disse, meu Deus, ele não tem sonho. Todos nós temos sonho. Mas eu acho que todos nós temos sonhos. Vamos assistir O Último Azul até dia 13 em todos os cinemas do Brasil. Tá na concorrência pro Oscar. Os caboclinhos vão tudo pro Oscar, aí vamos lá. Rosa, prazer te rever, meu amor. Obrigada. Prazer te rever mesmo. Boa sorte sempre. Pra nós. Obrigado. Deus abençoe. Daqui a pouco eu volto. Tem, agora tem. Antes não tinha, agora tem. UTI no interior, agora tem. Telesaúde em todo estado, agora tem. O Caiquetea, agora tem. O CPColo, agora tem. Implante e transplante já é realidade. E o padrão Delfina chegando em toda a rede, melhorando a saúde. Esse eu dou valor. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Antes não tinha, agora tem. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Volto com o programa em comum pela nova emissora da Rede Caldeirada de Comunicação e o assunto agora vai ser um bar chamado Patrícia. Em 1970, em plena ditadura militar, quando Emílio Garrastazu Médici era então presidente da República, um bar chamado Patrícia, era o Patrícia, na Constantino Nery, fervia. A sociedade de Manaus toda frequentava, homens, mulheres, casais, enfim. O bar chamado Patrícia acabou virando um ponte da resistência dos gays da época. Um dos frequentadores assíduos era o Bosco Fonseca, que resolveu escrever um livro contando as histórias de um bar chamado Patrícia. A primeira edição esgotou e Bosco vai revisitar o bar chamado Patrícia, lançando a segunda edição agora, dia 24, no Centro Cultural Palácio Rio Negro. Bosco, você volta aqui ao programa para que a gente possa revisitar essa história. E dessa vez falar tudo, né? Tem muita coisa para falar? Bastante. Olha só, em primeiro lugar... Por que lançar a segunda edição? Foi assim. Foi atualizada? Não foi atualizada. Ela foi refeita só mesmo a publicação. É a mesma publicação. Mas o que aconteceu? Em 2022, com o lançamento, eu nem esperava essa explosão, foi muito grande. 1000 exemplares, eu achava que vai durar uma eternidade. Não durou nem um ano, esgotaram. Aí eu conheci um grupo de teatro muito famoso em Manaus, por nome de Ateliê 23. Aí eu conheci o Tarciano, que é o que comanda tudo, né? Ele e o Eric, e eles me convidaram se eu gostaria de participar, se eles poderiam usar o livro como um local onde o grupo se encontraria na peça, né? E eles fizeram, eu disse, tudo bem, não dei muito assim, eu achei que não conhecia muito, porque Júlio, o interessante é o seguinte, a minha época, da década de 70, é um outro grupo. E hoje nós temos uma nova roupagem, digamos assim, dessa juventude, que é fantástica, que eu não conhecia.
Então, ele quando fez a peça, ele me chamou para ir à estreia. O nome da peça é um bar chamado... Não, o nome da peça, Júlio, é Sebastião. Ah, Sebastião, que é o ateliê. Que é o Ateliê 23. E eles, a peça deles se passam dentro do Patrícia. Aí eles contam o trecho daqui do livro, né? E foi uma explosão, porque essa juventude não conhecia essa história. E o que tinha sobrado de livro com a peça, porque eles foram a Curitiba, eles foram a São Paulo, eles foram a Brasília, eles foram em vários lugares. E um dos momentos mais impactantes dessa história para mim foi quando eles me convidaram para mim ir ao Teatro Amazonas assistir a peça. A estreia da peça? Não, era a encenação da peça. Então, eu peguei o primeiro ato, que era às 18 horas, porque muito tarde para mim não é legal, e lotado, e já tinha gente das 20 para as 21 horas, eram duas coisas. E quando ele apresentou a peça, Júlio, é indescritível o que aconteceu. Quando ele apresentou, dizendo que o autor do livro estava presente, ali as pessoas se levantaram de pé para aplaudir. Eu fiquei assim, nossa, na minha opinião, uma emoção que eu nunca tinha sentido, até porque essa juventude que está aí, que eu não conhecia, eles passaram a conhecer e eles têm um grande respeito, talvez até mais do que a minha própria geração. Você quer que eu fale a minha opinião a respeito disso? É porque, na realidade, você acabou virando um símbolo de resistência num país preconceituoso. Com certeza. Num momento muito de preconceito, de plena ditadura militar, aquela perseguição às artistas, e você sendo praticamente um dos pioneiros a enfrentar tudo isso de cabeça erguida, assumindo a sua opção sexual, não é? Assumindo a sua vontade, né? Que você fazia travesti naquela época. Fazia travesti, eu fui para... A minha história começa assim, desde 66, quando eu tinha praticamente 13 anos, era um menino ainda, né? E eu conheci um rapaz, se chama negro agora, né? Porque senão é preconceito, por nome de Pelé, que era o Flávio Martins. O grande Pelé. O Pelé. E eu conhecia ele, porque eu morava na Doutor Moreira e eu passava para o colégio. Eu estudava no Saldanha Marinho, então eu passava na esquina e ele estava todo dia ali me esperando. E acabamos fazendo uma amizade. Então aí eu fui para a Praça de Matriz, mas a família sempre teve um grande preconceito. Essa que é a grande verdade. Essa história de hoje dizer, a minha família me aceita, aceita com limitações. Eu também acredito nisso. Todo mundo diz assim que o mundo mudou, mas... Não. Eu às vezes fico assim, eu não gosto de me enganar. Hoje eu sou muito bem resolvido com a minha família me apoia em tudo que eu faço, por isso eu resolvi lançar esse livro, mostrar, porque o livro, ele não é pejorativo. Qualquer família... A gente vê que não tem nenhum palavrão, não tem nada indecente, nada são disso. Histórias... Agora, detalhe, né, Júlio? Vamos e convenhamos. O próximo de 2026, não. Já vem, 2026, vem uma história... Você vai fazer um outro livro? É a biografia. Ah, sim, você vai revelar... Revelar detalhes. Mas com nomes ou sem nomes? Não, eu vou fazer os nomes fictícios, até porque a gente tem juiz, desembargador, vereador, deputado, e assim por diante. Isso é bem interessante, a gente descobriu. Qual foi a maior ousadia de escrever sobre o bar chamado Patrícia? O que você achou de mais ousado em decidir escrever sobre o bar chamado Patrícia? Olha, quando a Nívia Rodrigues e o Carlisson Cenas foram que eles me apoiaram a 4 mãos para fazer a correção, fazer a diagramação, né? Porque eu escrevo, mas eu não faço a conotação. E eles são craque nisso aí, né? Sim, fazer uma boneca, assim, e eu pedi para eles, né? Não quero que mude nada. Quando acabou a pandemia, estava no final da pandemia, do 2002, eu vim fazendo esse livro desde
2007, 2008. Aí nunca dava, sempre ia A ficando. gente fica com uma preguiça. Eu tenho 4 livros que não foram terminados até agora. Mas deveria terminar, porque é tão bom, porque é uma história. Não, a porque gente fica cansado. Um dia nós vamos sair daqui e aí alguém quer saber, e aí, como é que foi, como é que era? Você é um homem público, você é uma pessoa pública, conhecida, você é uma querida. Às vezes eu sempre falo em você, porque você tem umas coisas peculiares sua, que muita gente desconhece. Porque eu vou até lembrar dela agora também, Henriette Oliveira, Sim. que ela tinha uma frase que ela dizia assim: o amigo certo das horas incertas. Pelo menos, para mim, você foi essa pessoa. Que bom. Né? E eu acho que tem momentos que a gente não deve esquecer. Nós estamos aqui para falar de outra coisa. Do livro, mas assim, já do livro. já mudamos. Mas assim, então, quando a pandemia chegou, eu queimei muita fotografia, um arrependimento, com mas certeza. enfim. Aí sobrou algumas fotos, e aí eu olhando tudo isso, eu vou queimar tudinho. Aí depois eu disse não. Eu vou contar Isso minha história. É uma grande história, sabe? Eu sempre tive mania de guardar recorte de jornal, onde saía a matéria com a minha pessoa, tudo. As pessoas não dão mais valor a isso, mas eu acho mas que eu guardo. Como documento, é importantíssimo. Você sabe que tem 2 pessoas que eu estive e estou pedindo a Deus poder voltar a São Paulo ainda este ano, que eu não tenho fotografia. É com Darby Daniel, eu morei com ele, e com o Denner, que convivi com ele em São Paulo. Eu não tenho foto. Então, hoje, quando eu abro o meu aplicativo, que eu converso com o Darby, aí ele sempre está me mostrando foto. Essa semana ele mostrou uma foto. Ele, o Denner e o Antônio Funzá. Eu conheci o Antônio Funzá quando chegou em São Paulo, porque eu fui para estudar. Mas eles nunca vieram ao bar chamado Patrícia? Nunca vieram aqui, nunca. O Darby era louco para vir a Manaus na época dos baile gay, né? Quem frequentava o Patrícia nessa época? Júlio de A a Z da cidade de Manaus frequentou o bar Patrícia. Eu tenho uma história interessantíssima que até hoje eu me lembro, do Daniel Biasi, vestido totalmente transformado em uma mulher. Ele se apresentou. Está aqui no livro. Tá no livro. Aí, de repente, tinha um representante da Polícia Federal sentado na frente, da época da ditadura, né? Isso. E mandou chamá-lo, né? Manda chamá-lo. Aí, da censura, né? Mandou chamá-lo. No camarim, ele, vou ser preso, e frequentavam lá. Vou ser preso, vou ser preso, vou ser preso, vou ser preso, vou ser preso. Quando ele chegou, a pessoa disse assim, não, eu queria te conhecer porque eu quero ficar com você. Aí o Daniel desmaiou, assim. Era tão interessante. Aconteceu muitas essas coisas? Muito. Muitos héteros frequentavam lá e diziam que queriam terminar com vocês? Eles iam na intenção de assistir os desfiles, né? Saudoso Roberto Carreira, que foi um percursor dessas histórias do Patrícia, de desfile, né? Levava a sociedade toda, Inês Maria, Baby Risato, Lourdes Buzaglo, essas mulheres todas. Eu estava com o Cândido Brandão e ele lembrava assim, coisas interessantíssimas. Tudo ia para lá, para Patrícia. Só que aproveitar, assistir. Aí tinha um dominó, né? Depois do dominó, lá atrás tinha uns quartos, tinha o bolota que fazia o jantar. Que era uma comida maravilhosa, né? Criava um clima. Esse clima, porque naquela época não existia, digamos, a facilidade de namoro com mulheres como tem hoje. Ou ia para um lupanar, que só tinha lá hoje, Xangri-Lá, Floresta, Verônica, Piscina e Saramandaia, que já veio dos últimos. Aí tem Maria das Patas também, que já ficou para trás. Tia Chica. Então, era só esses lugares. E o Patrícia era a princesinha. Todos iam lá para ver o gay. E o Arroz, em 73, surge ele e a Astrid Pelé, fazendo uma festa. A Pelé no dia não foi presa, não foi, porque a Pelé tinha mais história, né? Ela cafetinava, né? E ela vendia bolinha também. Eu sei que ela foi presa, com fantasia, tudo pronta, fantasiada mesmo, camburão. Só foi eu e a Astrid, né? E aí o Patrícia borbulhou, a sociedade
peso. Agora, Bosco, a polícia perseguia muito demais. Os gays que frequentavam Patrícia ou não? Muito, muito. Aqui tu vai ver uma história da Dedo Duro. Verídica. Tudo que está aqui foi o que aconteceu. Eu acho que eu não cheguei, porque às vezes eu chego em casa, eu começo a ler, aí vem outra coisa. Tem uma história aí de uma... Eu falo o nome? Não podia falar. Mas depois eu sou curioso para saber. Dedo Duro, a Dedo Duro. Elas estavam... Porque assim, não podia nem sair para ir para o cinema. Ia presa. Se fosse de mulher? Não, vestida de homem. Fosse gay, ia preso. Se estivesse na praça. Então vocês resistiram, vocês estão resistentes. Não, nós resistimos, tudo isso. Vocês estão resistentes. Agora, aquele delegado que morreu famoso, Klinger, né? Klinger Costa. Ele adorava mandar prender as bichas, quando chegava lá ele queria rir, aí depois mandava todo mundo embora. Olha, o Klinger era uma pessoa, então, muito apoiadora. Ele ia... O que vocês fazem na rua, seus bandos de viado? E aí depois dizia assim, vou embora, não tem nada para fazer. Então, essa Dedo Duro, as bichas iam para o cinema, tinha uma atenção da madrugada, que começava... No Guarani? Não, no Cine Avenida. Era no Avenida? Era no Avenida, Dona Yaya Dona Yaya. Dona Yaya deixava vocês entrar? Não, as bichas iam tudo de homenzinho na fila, né? E essa outra vai presa na Praça da Saudade. Ela disse, sozinha eu não vou. Aonde tem? Vamos descer, Eduardo Ribeiro. E quando descer, ela só foi apontando. Essa. Encheu o camburão de zinco. Vocês eram todos pertenciam a famílias abastadas de Manaus. Todos, mas eram presos também das famílias abastadas? Todos, ia preso. E como é que as famílias reagiram? Não, digamos, com relação à minha família, eu não morava com a família, Sim. né? E eu não, até porque as minhas tias, nossa, tinha um terror, nem falavam que eu era sobrinho. Nem a tia Estela, nem a tia Flor. O meu pai era prefeito de Canutama, queria me dar uma pizza. Então tem muita história. O bar O bar chamado Patrícia será relançado no dia 24, às 18h30, lá no Palácio Rio Negro. Vocês todos estão convidados, vão lá, tá? Nós vamos ter um coquetel, vamos estar com o coquetel do Lenhador, da Tati Betel, que é maravilhosa. Amo a Tati Betel. Eu amo a Tati. Nós vamos ter lá também a panificadora Serpan e, claro, os produtos da Magistral. Afinal de contas, 80 anos, 80 né? anos da Magistral. Da Magistral, Eu amo produtos da Magistral. Guaraná Magistral é muito bom. E é isso, Júlio. E faz parte do bar chamado Patrícia Magistral. Muita gente bebeu Magistral no bar chamado Magistral, E se a gente for puxar um pouquinho, algum deles deve ter ido lá pelo Patrícia, né? Porque era muita gente. Né? Agora imaginou, olha como as coisas mudam, né? Com o tempo. Imaginou lançar o bar chamado Patrícia na sede do governo? Na antiga sede do governo. Antigamente não podia, né? Eu lembro para nós tirarmos essa licença para essa primeira festa, que foi um domingo de carnaval, tanto que a tradição ficou sendo domingo de carnaval. Nós tivemos que tirar na Comando Militar da Amazônia, na Polinter, Juizado de Menor. Nossa, era tanta burocracia para poder nós estarmos brilhando. E aí uma coisa foi legal, sabe, Júlio? A gente sempre teve o apoio dos jornais da cidade, dos colunistas sociais também. Vocês também fizeram muito. Eu passei durante 50 anos... Nessa época eu era menino, eu não frequentava, mas os colunistas... Mas os colunistas, o Gil... A Gil sempre... Terezinha Corrêa Barreto, Baby. A Baby vivia no Júri. Neuza Dantas. Ana Rita Antoni. Também. Foram pessoas que... Falou Ana Rita Antoni, agora eu lembrei. A mãe do Flávio, do Pelé, trabalhava na casa do Aristófanes Antoni. Era cozinheira lá. Ele era uma pessoa muito bem criada, assim, porque ele pegou... uma educação de uma família tradicional. Sim. Mas enveredou pelo caminho
Errado. Errado, aí paciência. Bosco, dia 24 nós estaremos lá para conferir um bar Júlio, vai chamado ser um prazer. E você tá bem, ótimo, graças Obrigado. a Deus. É o tá? Wilner que faz esse sucesso. É. Mário Quadros, Wilner e Ah, outros com médios. certeza, é verdade. Chega uma hora que a gente tem que... Tá, eu tô também fazendo uma... Tenho que perder alguns quilinhos, afinal de contas, chega uma idade que você tem que se cuidar, né? Eu fico por aqui, semana que vem eu volto. E olha, a gente tem que prestigiar esse lançamento aqui, um bar chamado Patrícia. Até semana que vem.